Fraternais saudações. E a primeira vez, dignos, que tive acesso ao termo Grande Fraternidade Branca foi ainda em minha adolescência, quando buscava avidamente nas livrarias, sebos e bibliotecas públicas por livros sobre ocultismo, hermetismo, espiritualidade e alquimia. Foi nesta época que ingressei na minha primeira Ordem Rosa Cruz, uma época em que ainda não tinha-se acesso à internet, em que não se poderia receber pelo Google Imagens, por exemplo, milhares e milhares de referências visuais. E foi nesta organização, dignos, que entrei em contato com este antigo livro, não mais publicado, chamado de Manual Rosa Cruz, em cujas primeiras páginas aparece este senhor de olhos marcantes e trajes típicos antigos, cujo nome está na legenda é Kuthumi, ou como é mais popularmente conhecido, Mestre Kuthumi. Mestre Kuthumi, que é uma das figuras mais ilustres da Grande Fraternidade Branca, nosso tema de hoje, que teria sido inclusive um dos principais mentores espirituais de HPB, Helena Petrovna Blavatsky, que é um dos personagens centrais da popularização da Grande Fraternidade Branca e sobre a qual também falaremos nesse nosso tema de hoje. Mas vejamos, dignos, que não existe apenas um único mestre, Kuthumi. A Grande Fraternidade Branca, como o próprio nome já nos permite antever, ela engloba uma série de outros personagens. Existe, por exemplo, o mestre El Moriá, que também foi um dos principais personagens a trabalharem diretamente com Helena Blavatsky, Conde de Saint-Germain, que também teve contato com Blavatsky e outros iniciados de sua época, cujo nós já falamos aqui sobre a biografia também do próprio Conde de Saint-Germain, recomendo esse nosso vídeo. Existe Confúcio, mestre Rovena, que atuava diretamente, inclusive, com minha mestre particular, e mestre Serafis Bey, mestre Hilarion, mestre Afra, de ascendência africana, mestre Nada, o próprio mestre Jesus e outros tantos mestres cósmicos que são integrantes deste colégio invisível de grandes sábios e iluminados a trabalharem pelo bem da humanidade. Mas vejamos aqui numa cronologia do tempo, dignos, que na verdade isso não foi proposto inicialmente por Helena Blavatsky. Se nós formos no próprio ocultismo ocidental, vasculharmos a linha do tempo, verificaremos que um dos principais personagens antigos, que vai falar sobre a Grande Fraternidade Branca, foi Carl von Eekhuizen, um grande místico da Europa. E Carl von Eekhuizen, ele publicou um livro chamado Nuvens sobre o Santuário. Este livro, Nuvens sobre o Santuário, já traz também a ideia de um colégio invisível de grandes iluminados, que ele vai chamar de igreja mística ou de congregação mística de indivíduos altamente capacitados, evoluídos espiritualmente, responsáveis também por guiar a humanidade em paralelo no seu caminho espiritual. Para além disso, nós vamos ter o próprio conceito Rosa Cruz. Vamos lembrar aqui do conceito Rosa Cruz lá de 1614, 15, 16, com os manifestos. Então, nestes manifestos Rosa Cruzes primitivos, já existia também a ideia de colégio invisível, ou propriamente de escola invisível, em que os grandes mestres, pessoas altamente iluminadas também, trabalhariam pelo bem da humanidade. Vejamos que a ideia é sempre esta, de que os grandes iluminados, os grandes mestres, independentemente de etnia, independentemente de segmento religioso, de país ou mesmo de língua, que estes estariam em uníssono trabalhando pela humanidade. Este mesmo conceito também vai aparecer na ideia dos Illuminati. Até publiquei anteriormente aqui um vídeo chamado Não Confie nos Illuminati, mas é claro para quem assistiu o vídeo que não confie nestas organizações que ficam vendendo iniciações, fazendo promessas um tanto quanto megalomaníacas. Não tem nada a ver isso com os verdadeiros Illuminati. Os Illuminati
Illuminatis, em parte junto aos Iluminados da Baviera, veio exatamente disso, expliquei isso no vídeo. Eles têm uma ascendência também de natureza mais espiritual e de fato também comportam esta mesma ideia. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou sobre a sua relação ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Seja como for, embora isso estivesse presente na Golden Dawn, nas outras ordens Rosacruzes, nos Illuminatis, em Calvin Erkilsen, no próprio Jacob Boehme, que também vai citar isso, acontece que, de fato e de direito, a grande responsável por trazer este termo ao Ocidente foi Helena Petrovna Blavatsky, através de seus contatos, podemos dizer, de natureza mediúnica ou de natureza astral, e também, principalmente, através dos seus escritos, que recomendo vivamente, até como um ponto de estudo e compreensão da história do ocultismo ocidental. Helena Petrovna Blavatsky, que já até estudamos aqui o mapa astral de Helena Blavatsky, também já falamos sobre a biografia deste grande personagem, ela foi a responsável por fazer uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, é graças a ela que nós temos conhecimento de termos como yoga, termos como karma, termos também como chakra, kundalini, todos estes termos advindos da língua sânscrita, mais especificamente da cultura indiana, eles são hoje popularizados no esoterismo, no ocultismo ocidental, graças à grande personalidade de Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky, que junto com o Coronel Olcott e outras grandes personalidades, foi fundar em Nova York no ano de 1875 a Sociedade Teosófica, justamente e diretamente sobre a direção, ou melhor dizendo, sob a inspiração dos mestres pertencentes à grande fraternidade branca. Então ela inicia também este movimento teosófico sob esta mesma ideia. A sociedade teosófica que vai possuir o seu aspecto interno e o seu aspecto externo. O seu aspecto externo se dá através das reuniões e o interno vai se dar através dessa comunhão com os mestres ocultos, com os mestres invisíveis, com a grande fraternidade branca. Então é isso. Grande fraternidade branca é uma escola invisível de mestres iluminados das mais diferentes culturas, etnias, advindos dos mais diferentes campos religiosos, que em espírito de unidade trabalham de maneira mais ou menos organizada em prol da própria humanidade. Ao longo do tempo, algumas pessoas, algumas escolas e tradições também exageraram tanto quanto o processo, atribuindo a estes mestres cargos, atribuindo a estes mestres elementos extremamente humanos no sentido de organização, de hierarquia, que nem sempre corresponde à realidade. De fato, Helena Blavatsky, dignos, vai traçar o que nós chamamos de 7 raios, que são organizações, por assim dizer, de como estes mestres estão dimensionados. E neste sentido vão existir os seguintes 7 raios. Mestre Elmória, que é do primeiro raio, da cor azul celeste. Alguns propõem que estes raios ou estes segmentos tenham passado por modificações ao longo do tempo. Seja como for, esta é a configuração inicial. Mestre Elmória, do primeiro raio, cor azul celeste. Mestre Lanto, de origem mais oriental, do segundo raio, cor amarelo ouro. Mestre Paulo Veneziano, do terceiro raio, da cor rosa. Mestre Serafis Bey, do quarto raio, a cor cristal. Mestre Hilarion, quinto raio, da cor verde. Mestre Nada, sexto raio, cor púrpura dourado. E Mestre Saint Germain, do sétimo raio, da cor
violeta. Estes são, em suma, os 7 raios principais. E estes raios representam padrões de manifestações arquetípicos, a qual cada indivíduo vai estar conectado durante a sua encarnação. Seja como for, a crer, conhecer os grandes mestres, a grande fraternidade branca, não é, de forma alguma, elemento indispensável, fundamental para o prosseguimento e o avanço espiritual. Devemos compreender modernamente, inclusive, a grande fraternidade branca como um espírito de unificação, de união e de congregação de mentes das mais diferentes linhagens para o progresso da humanidade, e não propriamente como uma ordem, como uma loja esotérica, como algo estritamente organizado ou fechado, cerrado em si mesmo. A grande fraternidade branca é o espírito coletivo de fazer avançar a humanidade, e não uma organização física específica. E claro, se você é um apoiador, uma apoiadora deste nosso canal e assistiu esse nosso vídeo até o final, deixe aqui nos comentários: eu sou inspirado pelos mestres, eu sou inspirado pelos mestres, eu sou inspirado pelos mestres. Digníssimos irmãos e irmãs, paz profunda.